No fim desse mês, termina a Casa Cor Rio Grande do Sul. E você vai conhecer agora a proposta de quarto para crianças em exposição na Mostra de Arquitetura e Decoração. A gente resolveu fazer um quarto infantil inspirado, na verdade, na nossa sobrinha, que está fazendo um ano, no mês que vem. Nem eu nem a Luana temos filhos, então a gente se inspirou nela para fazer um quarto diferenciado, assim, um quarto bem lúdico e diferente do tradicional. A gente fez para um menino, né? Um menino de 0 a 4 anos, até por isso tem um berço, né? Mas a gente tomou cuidado para não fazer nada muito masculino, para também ter a liberdade de, se a mãe tiver um outro filho que seja uma menina, poder dividir o mesmo espaço. O nome do quarto é Floresta Encantada. A gente trouxe a árvore, né? No meio do ambiente, a gente posicionou ela. E tudo gira em torno da árvore, né? Então a gente fez, debaixo da árvore, a gente fez uma mesinha, né? Onde a criança pode ficar brincando, desenhando. A gente fez o sofá abraçando essa árvore, né? Como a gente fez o sofá sob medida, a gente fez ele com uma parte mais alta, onde a criança pudesse sentar. E daí, do outro lado da mesinha, a gente completou com mais 2 banquinhos de cogumelos, que também a gente criou especialmente aqui para o espaço. O sofá, ele é cama, ele é tudo que quiser fazer, né? A gente criou esse espaço para a criança poder brincar com bastante liberdade, então ele tem 2 metros por 2, ele é bem grande. E esses 2 metros foi feito para também servir como uma cama extra. A gente fez aquela toquinha, né? Que a gente convive com algumas crianças, então a gente vê que a criança adora se enfiar, né, em alguma toca, em alguma cabaninha. E para aproveitar também o espaço, a gente fez a parte de cima um trocador. Que como os ambientes estão, né, hoje em dia cada vez menores, é importante essa questão do aproveitamento do espaço, né? Praticamente tudo iluminação indireta, né? Para ficar confortável para a criança. Um cercadinho atrás do berço, a gente deixou ele um pouquinho afastado para colocar uma iluminação atrás, para de repente deixar só ela ligada quando o menino for dormir. Tem as andorinhas também que a gente deixou, a gente projetou com uma cavinha para colocar uma fita de LED. A gente propôs essa mistura de tecidos e estampas para personalizar mesmo, né? Esse sofá ele foi todo feito com capas, então é importante que dá para tirar as capas e lavar, né? As almofadas, elas são, uma tem pompom, a outra tem umas felpinhas de lycra. A gente teve esse cuidado também para trabalhar com esses tecidos diferentes, para ir desenvolvendo a criança, né, desde cedo. Basicamente aqui é marcenaria com laca e uma melamina no armário, lembrando uma madeira da floresta, né? Uma madeira mais rústica. A gente cuidou nas pontas para fazer curva aqui como essa mesa, né? Para não ter nenhuma quina muito evidente, né? Para a criança não bater. O armário é um armário normal, assim, digamos assim, que para a criança poder aproveitar no futuro. E a gente pegou módulos de alturas diferentes para fazer uma brincadeira e deixar ele um pouco mais diferente daquele armário padrão, tá? No canto a gente aproveitou para embutir essas caixinhas, que são organizadores dos brinquedos. Tem cores, esse degradê de azul acompanha mesmo o degradê das paredes, que é para lembrar o céu. Isso aí é tinta, foi feito com pincel. Foi uma estudante de artes plásticas que fez pra gente, fez uma obra de arte, né? O piso é um piso vinílico em rolo, que a gente pode fazer o desenho que quiser nele, com recorte. Então a gente quis fazer aqui a sombra da árvore como se fosse a sombra na grama, no verde, né?
piso ele é antiderrapante, é facílimo de limpar. Então é o ideal para um quarto de criança, ele não é frio também. Essa cortina é uma malha que a gente cortou ela em tirinhas e ela fica assim meio curvinha, que lembra o cipó. E a gente fez alguns nozinhos. Nessa semana, Porto Alegre recebeu a 41ª edição do Encontro dos Oficiais de Registro de Imóveis do Brasil. Foram 5 dias de discussões em torno dessa importante questão que envolve todo o setor imobiliário, especialmente o consumidor final. Para vocês terem uma ideia, cerca de 30% dos imóveis brasileiros possuem algum tipo de irregularidade. Para nos falar sobre isso, eu recebo hoje aqui no Imóvel Class TV o vice-presidente do IRIB, Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, João Pedro Lamana Paiva. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela gentileza. Estamos aqui para conversar sobre esse grande evento que aconteceu durante essa semana, onde mais de 400 participantes estiveram em Porto Alegre para prestigiar e também aprender e discutir sobre a matéria de registro de imóveis. O Instituto de Registro de Imóveis, que está completando 40 anos. Eu queria que tu contasse como é que é o trabalho do Instituto, quantos profissionais são ligados a ele. Pois o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, ele foi fundado em 1974. Por um grupo de registradores, inclusive tínhamos 2 registradores aqui do Rio Grande do Sul, e mais de São Paulo, outros lá da Paraíba, do Recife, Salvador e etc. E tal. E essas pessoas fundaram esse instituto a nível nacional, para ter muito mais força nas suas reivindicações. Mas o sistema registrado imobiliário, naquela época, nós estávamos com uma lei nova sobre a Lei 6.015, que criou o sistema de matrícula do imóvel, que é a biografia do imóvel hoje, então precisava alcançar todo o Brasil, certo? E como se sabe, esse país é um continente, 8.300.000 quilômetros quadrados de área, cerca de 5.700 municípios, com 27 estados, contando o Distrito Federal. Então nós precisávamos alcançar. E aí essas pessoas abnegadas desde aquela época foi levando o Instituto de Registro Imobiliário, que tem um alcance nacional. Nós temos mais de 3.500 registradores imobiliários no país, que desempenham as suas atividades nesses 5.700 municípios. Qual é a atividade do registrador de imóveis? Por que é uma atividade tão importante? Ela é muito importante porque no Brasil, para você se tornar proprietária de um imóvel, você tem que ter o binômio título e modo. O que é o título? O título é a escritura, o título pode ser uma partilha, o título pode ser um instrumento particular permitido em lei. Então, para você chegar a ser proprietária, tem que ter o título. Se você não tiver, você não chega lá. É o caso das irregularidades, da propriedade informal que nós vamos falar. Então, você tendo o título, agora você busca o modo. E o modo é o registro. Que é tão importante quanto, né? Muito, porque de nada adianta um notário, um tabelião, que é o receptor da vontade das partes, que é um jurista, que está à disposição da comunidade para resolver os problemas, lavrar uma escritura. Essa escritura, para se perfectibilizar, ela tem que ir para o registro de imóveis, porque o registro de imóveis tem por finalidade dar segurança, autenticidade, publicidade e eficácia dos atos que são levados a registro. Daí, então, o binômio, título e modo. Qual é a maior irregularidade nesse caso? A maior irregularidade que nós temos no país são os imóveis que estão na informalidade. Por quê? Isso começou a partir dos anos 60, quando o Brasil começou a despertar, houve o êxodo rural, veja bem, as pessoas, nós tínhamos naquela época em torno de 70% a 80% no campo, e 30%, 40%, 60%, 70% na cidade. E o que houve com o êxodo rural? O êxodo, as pessoas saíram dos seus municípios, seus distritos, e vieram se cercando das maiores cidades, como o caso da Grande Porto Alegre. Então, com isso, eu tenho a impressão que, pela época, Lúcia,
não tinha digamos assim, uma perspectiva de ter esse número de pessoas e também não tinha uma programação para controlar esse pessoal. Então, o que aconteceu? As cidades, veja bem, cresceram desordenadamente, certo? E com esse crescimento, então, vieram as informalidades. Entre elas, a informalidade de um imóvel. A gente vai seguir falando sobre esse assunto com o João Pedro Lamana Paiva, vice-presidente do IRIB, Instituto de Registro Imobiliário do Brasil. A gente já segue para seguir esse assunto, mas você vai ver também. Os restaurantes temáticos são tendência. Hoje a gente mostra para você 2 exemplos de espaços que, além de funcionais, levaram um conceito na decoração. É daqui a pouco.